Olá, seja bem-vindo. Eu continuo contando as comunicações do Criador, que o Criador se comunicou comigo. Então, num certo dia, eu estava escrevendo um texto e o Espírito do Criador veio sobre mim. Eu senti algo assim muito diferente. Era como assim algo que estava se abrindo para que eu enxergasse algo. E eu escrevi uma mensagem que dizia que o arrependimento ele tinha duas partes. Uma parte do arrependimento é parar de fazer o mal e a outra parte do arrependimento é começar a fazer o bem. E nesse texto que eu escrevi que o arrependimento tinha essas duas partes e muitas pessoas não sabiam disso. Elas pensavam, ou muitas pessoas pensam, que o arrependimento é só parar de fazer o mal. A pessoa pensa, parar de roubar, parar de mentir, parar de fazer coisas negativas, né? Que isso seria o arrependimento. Mas isso é a metade do arrependimento, porque a outra metade do arrependimento é fazer o bem, é ajudar os pobres, é visitar os doentes, é ajudar as pessoas. Nós vemos essa mensagem no Evangelho. Quando vemos no Evangelho a pregação de João Batista, vemos que João Batista falava para as pessoas que elas precisavam se arrepender. Então perguntaram para João Batista o que nós devemos fazer. E então João Batista, ele respondeu que quem tinha duas túnicas devia repartir uma com quem não tem, e quem tivesse alimentos também deveria repartir com quem não tivesse. Então ele falou nesse momento o arrependimento, a parte de fazer o bem, de repartir, de ajudar. Em outro momento veio soldados pedir para ele o que eles deveriam fazer. E João Batista falou que eles não deveriam ameaçar as pessoas, que não deveriam fazer acusações falsas e que deveriam se contentar com o seu salário. E também cobradores de impostos foram até João Batista e perguntaram o que eles deveriam fazer. E João Batista respondeu que eles não deveriam cobrar mais do que o valor estabelecido. Então João Batista, quando pediram para eles o que as pessoas deveriam fazer a respeito do arrependimento, João Batista falou que as pessoas deveriam começar a fazer o bem, repartindo alimento com os necessitados, repartindo roupa, e deveria também parar de fazer o mal, que não deveria extorquir, que não deveria fazer falsas acusações, que não deveria praticar o mal. Então João Batista ele também transmitiu essa mensagem do arrependimento que tinha duas partes: parar de fazer o mal e começar a fazer o bem. Nós vemos também no Evangelho, na história de Zaqueu. Jesus foi visitar Zaqueu. Zaqueu era cobrador de impostos. E então Zaqueu disse para Jesus que ele, se ele tinha roubado alguém, ele devolveria 4 vezes mais e que ele daria metade dos bens aos pobres. Então Zaqueu levantou e disse a Jesus que daria metade dos seus bens aos pobres e se tivesse roubado alguém, devolveria 4 vezes mais. Então Zaqueu ele parou de fazer o mal, digamos assim. Ele decidiu que não iria mais roubar e ainda decidiu restituir-se caso ele tivesse roubado. E ainda ele decidiu fazer o bem, repartir metade dos seus bens aos pobres. Então Jesus disse para Zaqueu que hoje houve salvação naquela casa, porque Zaqueu também era um filho de Abraão. Então o que significa isso? Que Zaqueu, ele começou a fazer o bem, repartir com os pobres e parou de praticar o mal. Então a mensagem do arrependimento que o Criador chama a todas as pessoas é que elas parem de fazer o mal, é que elas parem com as suas más ações, elas parem com as atitudes que fazem mal para os outros, com as atitudes que fazem mal para elas mesmas. Elas devem parar com as atitudes que fazem o mal e elas devem fazer o bem, elas devem visitar os doentes ou às vezes telefonar para uma pessoa também que está doente, deve
fazer toda a justiça, o bem, ter amor com a sua família, devem ajudar pessoas pobres e necessitadas que realmente precisem, né? Então, essa é a mensagem que eu quero deixar para você, que o poder do Criador revelou que o arrependimento tem duas partes: parar de fazer o mal e começar a fazer o bem. E todos nós somos chamados a nos arrependermos e a pararmos de fazer o mal e começarmos a fazer o bem. Muito obrigado pela sua atenção.